Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é a Mulher Real, um programa feito para você que, assim como todas nós, enfrenta muitos desafios ao longo da vida, mas com a certeza de que com Cristo venceremos. Então fica comigo que o Mulher Real já está no ar. Cada pessoa enfrenta diferentes processos ao longo da vida e todos esses processos contribuem para um propósito. A vida da nossa convidada de hoje é uma prova de que viver os processos de Deus nos leva a experimentarmos o melhor que Ele tem para nós. Foram muitos desafios que surgiram, mesmo antes do nascimento, e a pastora Marciele vai dividir conosco um testemunho lindo. Seja bem-vinda, pastora e amiga. É um prazer estar aqui, pastora Flávia, uma honra estar aqui com você. Amém. Pastora, eu acho assim tão interessante esse momento que nós estamos tendo aqui. Deus preparou essa data, verdade, esse momento específico. Nós já tínhamos, tido um encontro, isso, mas não deu certo, né? Mas é porque precisávamos passar por alguns outros mais processos para que hoje você estivesse aqui para testemunhar algo tão profundo, mais profundo que Deus já faz na sua vida. E desde já te agradeço, você é um referencial na minha vida, na minha história, uma mulher muito usada por Deus. Gente, mulheres, vocês ficam ligadas aí, ó, os presentes que Deus nos dá. Fica ligada aí, tá? E eu gostaria que você começasse a falar sobre esses propósitos, processos que nós vivemos. Nós sabemos que todas nós temos esses desafios diários, mas através de um tempo na sua vida, de algo que começou lá atrás, né? Mas que hoje você entende, né, com tanta clareza, assim, tantas áreas que Deus já tem trabalhado na sua vida, e hoje é para que a gente venha trazer esse despertamento para tantas mulheres que estão nos assistindo. É verdade. Mais uma vez, a gente não tem como não ver Deus nos processos. Deus é um Deus de processo. Né? Ele criou os céus, a terra, Ele deu descanso para o homem. Graças a Deus, Ele colocou o homem no sono para nos tirar. Então, a gente sabe do processo. Sim. E tudo começou também nesse processo, exatamente na fecundação. Eu fui gerada sentada e nessa de ser gerada sentada, eu nasci com luxação congênita. O fêmur, ele não tinha sido encontrado com o quadril. Então, eu tive que, depois de algumas avaliações do pediatra após o nascimento, eles verificaram que havia uma necessidade de fazer uma cirurgia. Então, fizeram uma cirurgia bem nessa lateral e eu fiquei com gesso durante 1 ano e 8 meses. Do tornozelo até o pescoço. Meu Deus! Imagina o desafio para os meus pais. Desafio. Só o lugar para fazer o xixi. E naquela época a gente usava fralda de pano. Sim, não tinha toda, né? Não tinha a praticidade que nós temos hoje. Então, foi um processo muito desafiador para os meus pais. Esse processo de tirar o gesso, de começar a andar. E aí, graças a Deus, veio a outra filha, que foi a Fernanda. Nós somos 3 lá em casa. Eu sou a primogênita, Fernanda e Marcinho. E eu comecei a andar logo quando minha irmã nasceu. A Fernanda nasceu. Então, foi uma alegria da minha mãe ter a Fernanda e uma alegria de me ver andando. Com certeza. E esses processos, eles continuaram na caminhada. Eu tive que colocar uma platina, tive que colocar uma botinha para andar. E nisso eu tive uma infância, uma adolescência muito boa. Sim. Eu até fui permitida jogar vôlei, foi uma parte muito boa da minha adolescência, fazer esporte. Algo que a cirurgia, algo que o diagnóstico tinha falado assim, ei, vigia, não pode não. Então, o que nós entendemos? Diante de um não do homem, nós temos um sim para Deus, porque a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Aquilo que não é possível para o homem é possível para Deus. E quando eu tinha 17 anos, eu conheci uma amiga na escola e ela falou comigo assim, você é uma mulher que se aceitasse Jesus, você seria uma boa pregadora do evangelho. Eu falei, aqui aceitar Jesus? Sou. Eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de estar no meio da galera. E não demorou mais não, Jesus me encontrou e eu aceitei Jesus ao convite da Gláucia. E depois eu comecei a evangelizar a minha família. Então, com o testemunho, a minha irmã foi comigo, a Fernanda. Depois foi o Marcinho, que aceitou Jesus logo depois dos domingos. E depois de 6 anos foi meu pai. Foi a minha grande vitória.
Eu estava cuidando dos adolescentes, dos jovens da consolidação e meu pai aceitou Jesus. Então, o que eu vi? Vi processos de Deus. A partir do momento que ele teve a misericórdia desde o nascimento, porque a palavra do Senhor fala que nós somos fecundados com um propósito. Cada um de nós temos um propósito. Apesar que muitas pessoas caminham nesse dia, nessa vida, achando que não tem um propósito. Esse é um grande engano. Total. Porque se você vê que tem muitos cristãos que estão na igreja, mas não sabem um propósito. Sim. E muitas vezes está na cara da pessoa. E ela não reconhece. Por exemplo, talentos. Se você sabe se comunicar, talvez você pode ser uma boa evangelista. Se você tem uma gingada boa, você pode trabalhar no Ministério da Dança, pode trabalhar com as crianças. Sim, e está aí, né? Exatamente. O propósito está aí, a gente não vê. E nesse processo todo, me casei. Eu, na época, a Lagoinha ministrava muito sobre namoro e corte e tal. Eu adorei aquela ideia de ter um namoro mais santo. Porque como cristãos, a gente não tem uma relação íntima fora do casamento. E eu me comprometi com isso. Eu falei assim, Senhor, eu não quero beijar antes do altar. Olha. E aí Deus me deu um homem que aceitou essa proposta, porque é bem louca, né, gente? Vamos falar a verdade. Você namorar com uma pessoa que não queira te beijar, como que vai ser esse beijo? Mas se a gente pensar, o beijo vai ser a mesma coisa da relação íntima. Hoje, os casamentos, a gente vê que muitos casamentos hoje não foram estruturados no diálogo. Porque quando tem uma briga, o beijo vem. A intimidade vem, os processos do qual poderia ser evitado um futuro divórcio ou uma desavença em relação ao que a pessoa pensa, podia ser cortado. Não é isso que acontece. Então, nós fizemos esse propósito de corte, 1 ano e 9 meses, mantivemos a santidade em perfeição, conforme a gente orou ao Senhor. Os meus pais foi um pouco de escândalo, porque eles não eram cristãos. Como assim? Ficar sem beijar na boca? E tal, mas nós concluímos isso diante do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, meu primeiro beijo foi no altar. E meu primeiro momento de intimidade foi com o meu único homem, com o meu esposo. Então, a gente vê os processos da caminhada com Cristo. Uma coisa que eu falo, pastora, que é verdade, o que Oséias 4:6 fala, que o povo é destruído porque falta conhecimento. Quando um jovem tem a Bíblia lida e ele fala, eu vou praticar, toda a juventude dele não é focada em si, é focada em outro. Então, eu pude evangelizar com sopão, pude evangelizar com visita penitenciária, ministério infantil, como eu cresci. Então, eu fui totalmente edificada por mulheres, sabe? Timóteo fala sobre isso. A gente procurar mulheres que estão acima do processo. A gente vê também a importância disso, porque Isabel precisou de uma Maria e Maria precisou de uma Isabel. Então, a gente viu que Isabel estava avançada no processo e Maria precisava o quê? Ver como era cuidar de um João Batista para poder cuidar do Messias. Então, o tempo todo a Bíblia fala de processos. É verdade. Mas a gente precisa se sujeitar. É o que falta hoje, né? O parar, analisar, sujeitar, se permitir viver o processo. É verdade. E até pular. Uma das falhas nossas, de todo mundo, eu creio, assim, que é não querer viver o meu processo. É verdade. Às vezes olhando lá na frente mas esquecendo que eu estou vivendo é outro. E o pular esse processo é muito prejudicial, porque é igual uma prova. Né? A gente vai para a escola, tem os testes, mas se a gente não estudou e não se aplicou bem, não se dedicou, você vai ter que repetir. Então, se a gente for olhar de forma sábia, não é mais fácil a gente dar tempo ao tempo? A Bíblia fala em Eclesiastes, há um propósito debaixo do céu para um tempo determinado para cada coisa. E nós não compreendendo esse tempo, por ser mulheres, nós somos muitas vezes impulsivas. Né? Nós estamos ali tentando agilizar as coisas. A gente está dando jeitinho até muitas vezes em Deus. Olha, Deus, você não está fazendo Agar e Sara? Quantas vezes a gente dá um jeitinho? Para de dar jeitinho em Deus, mulher. Não pode. Nós somos mulheres reais. E tem dia que nós vamos não estar bem nesse processo. Eu já tive depressão, tem dias que foram muito difíceis, mas eu passei pelo processo. E hoje eu posso falar, olha, você consegue vencer, que é algo que é natural, algo que é espiritual, mas a gente não pode subestimar um processo. Eu sempre falo o seguinte, pastora, que para reconhecermos que estamos enfermos, a gente precisa procurar um médico. Só um médico que vai nos dar o diagnóstico de como ir. E nós temos um médico dos médicos. O que nós podemos fazer? Quando eu não estou bem, olha, médico, eu não estou bem. Falar com o próprio Deus, Ele é nosso Pai. Essa ausência nos leva a um lugar de não estarmos no destino próprio. Né? Ser superficial, né? Até com Deus. Deus, Ele quer essa profundidade para que Ele venha redirecionar o nosso coração até nesse propósito, nesse processo.
Se eu sou superficial, eu não vou entender onde Deus quer me colocar. É verdade. E nem vou. É verdade. Porque a gente não vai poder ser. É. Ou então a gente vive na situação que nós estamos vivendo hoje da pandemia. As pessoas já existiam a máscara antes. Hoje elas estão mais mascaradas ainda. Sim. Então, se você tem dificuldade em algo, pede ajuda. É tão honroso você falar, eu não sei, vou andar com alguém que saiba. Eu gosto muito das historinhas de um sábio. Ele uma vez foi indagado por um adolescente e ele falou assim, hoje eu vou pegar esse sábio. Colocou 2 passarinhos de trás do braço dele e falou assim, sábio, e aí? O que você acha? Que ele está vivo ou está morto? Aí o sábio olhou para ele e falou assim, olha, o poder da vida e da morte estão em suas mãos. Se eu falar que está vivo, você solta o passarinho. Se eu falar que está morto, ou que está vivo, você aperta. Sim. Flávia, é a nossa condição de estarmos decidindo o que fazer. Está em nossas mãos. O que nós vamos fazer com o processo da nossa vida? Sim. Com o processo do nosso casamento, com a nossa vida espiritual, com os nossos filhos, que são flecha na mão do valente. Então, nós precisamos parar, colocar a casa em ordem e ver os processos que estamos. Tem gente que agora acabou de ganhar neném. Como você está com a Clarinha novinha. Sim. Mas o teu precisa de uma mãe presente de uma outra forma. Diferente, completamente. Como que nós vamos fazer? Colocar um jugo igual? Não tem jeito. Não dá. Não tem então, precisamos compreender os processos. Porque, às vezes, nós colocamos jugo desigual nos processos. Sim. E aí, nós atropelamos tudo. E a gente vai burlando, né? Vai. As etapas. E às vezes é interessante, até que você falou, pastora, a respeito da gente colocar tudo de uma forma só. Às vezes, num processo vai ser dessa forma, o outro vai ser de outro jeito. E a gente quer lidar, porque às vezes a gente pode até vencido um processo, mas a gente quer lidar da mesma forma, né? O que a gente aprendeu. Não dá. Mas sempre no processo tem uma outra profundidade. Tem. Eu falo que não dá pra gente usar roupagem de uma guerra em outra guerra. Isso aí. Não dá para usar umas armas antigas em guerras novas. Nós precisamos compreender que nem tudo o que vai ser bom para mim vai ser bom para você. A minha devocional é dessa forma, a sua leitura bíblica é dessa. E se você quiser colocar uma canga que não é sua, vai ficar muito. E isso tem uma tendência de fazermos isso, porque a gente acha que funcionou com você, vai funcionar comigo. É igual emagrecer. Né? Tem gente que começa o processo do emagrecimento com atividade física, a outra tem dificuldade, a outra começa com jejum intermitente. Sim. Então, a gente não pode colocar padrão. Não pode. O que nós precisamos saber é ter sabedoria e como a gente vai absorver os processos para que a gente possa prosseguir naquilo que Deus quer para nós. Isso, em tantas direções que Deus tem feito na nossa vida, né, de posição, de assumir aquilo que realmente Deus tem colocado em nossas mãos, né? Só que também tem processos, propósitos foram particulares da pastora Márcia, né? Foi. E eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, né? E eu sei que tem já edificado tanto o nosso coração a sua vinda aqui. É verdade. Olha, para mim é muito importante compreendermos que todo processo exige por passagem que venhamos passar de uma forma mais sábia, compreender os processos para que a gente possa realmente cumprir o propósito. Eu passei também por um processo difícil, que foi o luto. Eu infelizmente perdi o meu pai, que foi consagrado junto comigo como pastor, e o Senhor aprove recolher ele nessa situação toda do Covid. E numa experiência antes do meu pai falecer, eu estava bem impactada com a situação dele no hospital. Eu falei com o Senhor, Senhor, você vai levar meu pai? Ele falou, filha, não tenho prazer na morte do ímpio. Trouxe aquele refrigério para mim, falei, uau, meu pai é um homem que realmente o Senhor aprova. Mas ele falou algo para mim que foi muito importante, para entendermos o processo. Ele falou que eu não ia ser órfão. Amém. Sabe, minha amiga, o que acontece é o seguinte, a gente vive muito esse evangelho achando que Deus é simplesmente o Senhor, mas não o tratamos como pai. E não o tratar como pai é muito difícil. Eu sei que você também teve a ausência do seu pai. Tem quanto tempo? Tem 3 anos. 3 anos. Eu tenho 5 meses. É desafiador. Mas nessa palavra do processo que eu teria um pai... a minha vida ficou mais leve em relação a caminhar consciente que o Senhor tem um propósito na vida do meu pai e que eu tenho um legado. Foi o que nós escrevemos na coroa dele. Meu pai deixou um legado, a família. Amém. Aquilo foi muito importante. E depois né, a gente está vivendo, meus irmãos, minha mãe, estamos vivendo aí nesse processo, né? Cada um vive o luto de uma forma. Mas depois que eu consegui vivenciar o luto, eu voltei para o meu processo. Só vive um propósito quem suporta o processo. Isso é uma frase da qual ela tem sido rema para mim. Mas uma palavra que vivenciou e tem vivenciado é essa blusa aqui, ó. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, isso mesmo. Pastora, o meu esposo fala
que a borboleta não precisa de milagre, ela precisa de um processo. Sabe o meu marido? Porque, na verdade, ela era uma lagarta que teve que passar por todo um processo para florescer, tirar suas camadas e florescer. Por isso que eu gosto da borboleta. Sim. Porque ela é a experiência de um processo lindo de Deus, da criação de Deus gritando. Amém. A Bíblia fala que ele tem ciência de quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Todo dia, quando a gente acorda, a gente penteia o cabelo, a gente fala, uau, caiu isso tudo, mas o Senhor ainda tem ciência. Ah, que lindo! Hashtag Senhor. A gente fica nesse processo todo porque Ele é Pai. Sim, Ele cuida. Eu acostumei a fazer, não como um ritual, mas como uma continência, como um abraço. Eu acordo todos os dias e abro o braço e assim, diante do sol, da chuva que foi, falo assim, Abba, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Amém. Eu não sou órfão. O que o Senhor tem para me viver nesse processo? Amém. Nesse processo, pastora Flávia, eu tive que organizar minha casa porque eu abri mão muito de uns processos físicos para poder cuidar do meu pai enquanto ele estava enfermo. E eu senti uma dor daquela cirurgia da infância. Sim. E ela irradiava aqui da perna, do pé, assim, ó. E eu tenho 2 crianças especiais. Sim. E nas terapias, eu ficava assim, esticando a perna, porque ela doía tanto. Loratadina e eu era parceira, remédios e eu era parceiros, porque a dor era incessante. Nossa. Então, eu comecei a procurar alguns médicos para fazer uma cirurgia para colocar uma prótese. Sim. É uma articulação de ferro, de titânio com a cabeça femoral e uma parte onde articula toda uma cabeça de cerâmica. Certo. Quando eu procurei os médicos, sabe o que eles me falaram? 60 anos que eu tinha que ter para fazer essa cirurgia. Eu falei, peraí, eu tô com 43, eu vou ter que esperar isso tudo com essa dor? O que o Senhor falou comigo? Filha, você vai ficar com o seu não? Quando você tem um pai, ele te dá discernimento. Eu procurei outros profissionais, até encontrar o Dr. André, que falou assim, não, fiz uma cirurgia com uma menina de 24 anos. Olha só. E aí ele me deu um norte, olha, você vai fazer isso, vai procurar seu plano, vai fazer isso. Nesse processo, eu precisava viver algo prático, a ação. Sim. Então, eu comecei a organizar toda a minha família. Falei com meu esposo, será que você pode tirar férias para ficar comigo? Né? Porque eu vou precisar que você cuide de mim. É uma cirurgia da qual eu precisaria ficar de cama. Os meus filhos, eu tive que sentar com eles. Porque como meus filhos são uma criança especial, eu já tenho um hábito de rotina para eles. Sim. Eu tenho atrás da cozinha o cardápio do que eles vão comer, para me facilitar a comida, eu compro, essas coisas assim. Certo. Eu falei, olha, cada um de vocês vão fazer uma coisa para a mamãe. Aí coloquei o mais velho para lavar banheiro. O mais novo para cuidar da cachorra, sabe? Falei assim, olha, vocês vão pegar a louça de vocês, vão colocar na pia, o papai vai organizar. Liguei para um restaurante, organizei a comida. Poxa, o homem já está cuidando de mim, cuidando da casa e fazer comida. Então, eu percebi que esse processo tinha que vir com um progresso também na minha família, na minha estrutura. Certo. E eu sou a única princesa da casa. Eu falei, vou fazer escola de homens aqui. Olha aí. Eu aproveitei e falei, vou começar a fazer os meus filhos a pensar em cuidar das suas esposas. Então, nós marcamos a cirurgia e o Senhor falou comigo no dia 10 de agosto que Ele iria fazer um ano diferente na minha vida. Olha. Que Ele iria cuidar de mim. Uma passagem lá em Lucas que fala que quando o Senhor tinha uma vinícola, Ele tinha uma figueira. Ele falou assim, você está atrapalhando aqui? O que essa figueira está fazendo? Aí o jardineiro falou assim, não, me dá um ano para eu adubar, cuidar dela. E o Senhor falou assim, eu sou o seu jardineiro. Amém. E vou fazer você prosperar dentro deste um ano, mesmo sendo de espécie diferente. Olha só. E eu entendi que eu era de espécie diferente, sabe por quê? Nasci com luxação congênita. É atípico. Eu sou uma mãe de dois filhos especiais. Atípico. Meu marido tem TDAH atípico. É muita coisa para dizer assim, sou eu. O que a gente tem que fazer? Ceder aos processos. Isso sai um peso tão grande, né? Doida. A gente entrega a carga. É muito mais leve para o Senhor. Muito mais. Olha, quando Jesus foi para o Getsemane, a palavra Getsemane é prensa. Sim. E às vezes a gente não quer o Getsemane, a gente quer a ressurreição. A gente não quer a vida dolorosa. É pular, né? A gente pula. É a nossa tendência. Nós queremos, por exemplo, uma comida pronta. Sim. Por que hoje não? Hoje não deu para comer, eu vou comprar uma comida pronta. Isso. Ok, mas a nossa tendência é preparar o melhor para a família. Sim. A família é nosso primeiro ministério. Isso aí. Então, eu fiz a cirurgia nesse processo todo, pastora.
foi bem desafiador para mim, porque eu quase morri no pós-cirúrgico. É mesmo? Eu tive uma queda de pressão e foi o Senhor para me permitir estar lá e entender. Nesse lugar eu evangelizei, eu vivi experiências maravilhosas, mas a coisa mais gostosa do mundo é que você sabe, quando a gente ministra na igreja, é aquela coisa linda de você ver que Deus assim usa pela graça e misericórdia. Sim. Mas quando a gente volta para casa, a gente fala, cheguei em casa, a gente dorme melhor no outro dia, porque não tem a pressão do pregar, não é verdade? Amanhã eu vou dormir melhor, porque eu já passei pela entrevista. Né? Então, diante dessa situação, eu cheguei em casa e vi meus filhos, mesmo com uma cirurgia bem grande, que eles fizeram dessa vez, porque como eu fiz 2 cicatrizes, eles tiveram que fazer uma quase aqui atrás. Porque o que acontece? Eles pegam o fêmur, eles racham aqui do lado, tiram o fêmur para fora, né? E colocam a prótese aqui dentro, é agressiva. Então, nessa situação toda, eu tive que andar de andador. Agora, pastora, vamos olhar para a nossa situação normal. Sim. Você sabe andar, mas quando você tem que andar com o andador, você fala, estou regredindo. É verdade. Eu lembro que o Senhor falou algo muito tremendo comigo nesse processo. Ele falou, filha, toda flecha precisa estar na aljava. Amém. Mas quando eu coloco você no arco, eu preciso te puxar para trás, para ter impulsão para acertar o alvo. E Deus estava me puxando para trás. Amém. E Deus puxar para trás parece retrocesso. Mas não é, né, pastor? É um preparo, às vezes, até mais profundo. Algumas mulheres que estão nos ouvindo agora estão tão envolvidas no ministério, trabalhando tanto. Mas como é que está a sua família, o seu marido, os seus filhos? Olha, às vezes é necessário parar um tempo para a gente poder colocar a casa em ordem. Porque as pessoas vão, mas a família sempre está lá. Nesse momento, eu consegui ver algo fantástico. Todos nós entendemos que semear é a maior parte da nossa vida. Sim. E colher é rápido. Sim. A gente não celebra as colheitas, você sabia? É verdade. A gente não celebra. Porque é tão árduo o trabalho de plantar, tirar a erva daninha, água, sol, tirar praga e tal. Mas de colher, a gente fala, uau, eu colhi. Sabe, eu colhi. Sabe, meu marido, ele me servia café da manhã na cama. Sabe, que homem faz isso hoje? Os filhos iam para a escola e voltavam e falavam assim, mamãe, eu preciso te contar como é que foi meu dia, já que você não pôde descer. Eu fiquei durante 2 semanas sem descer a escada para almoçar com a minha família, é uma coisa que eu preservo muito. E foi muito difícil. Muito difícil, eu não conseguia colocar a minha peça íntima. Não conseguia subir, eu não conseguia deitar na cama, dormir era um desafio. Coisas que eram normais para uma Marta. Né? E Deus estava falando, filha, em tempos de Marta, seja Maria. Deus fala nos processos, pastora. Fala. Por que a gente não quer? Porque a gente está indo contra a pressão. Sim. Então, quando a gente desce ao processo de Deus, tudo é mudado. Então, eu saí do andador a fisioterapeuta foi em casa, me ajudar a andar de muleta. Eu chorei quando eu pude ajoelhar na cama. Olha. Porque eu não conseguia fazer isso sem dor. Sim. É dar valor às pequenas coisas das quais eu não tinha. Eu comecei a valorizar o cadeirante. Gente, ele está ali o tempo todo. O olhar muda quando você vive o processo. Totalmente. Você vê qual que é o difícil de andar com a muleta. Menina, que muleta difícil. Na rua, tudo. Hoje eu olho para os passeios e falo assim, eu vou pisar ali, eu vou ter que ter equilíbrio. Para eu vir para cá, eu vim de tênis. Porque eu posso escorregar e quebrar todo o processo. Enfim, pastora, é um processo maravilhoso. Isso vai continuar. E eu acho lindo isso no processo. Então, é isso, um pequeno resumo do que eu gostaria de falar com você, de que valeu a pena viver esse processo. E só vive o processo quem suporta o propósito. Pastora, eu falei, tá vendo, mulheres? Vocês têm que ficar ligada na gente. Olha o que Deus faz, olha o presente que Ele nos dá, ampliando a nossa visão. É verdade. Sabe? Muito obrigada por abrir o seu coração, por ser sempre essa mulher tão ousada em Deus e de redirecionar o coração de Deus, né? Que esses processos, que esses propósitos que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, Deus continue a nos fortalecer e que a gente continue firme. Amém. Né? Para viver ainda mais e voar mais longe. Isso mesmo. Muito obrigada, pastora e amiga. Foi um prazer estar com você. E olha, para vocês que são mulheres que estão me ouvindo, eu queria dar uma palavra de encorajamento a vocês. Como eu disse, vou voltar a falar,
Só vive o propósito quem suporta o processo. Mas olha, viva um dia de cada vez. Vença sua luta diária. Você é capaz de suportar todas as pressões, porque a palavra diz que Ele não dá nada do que você não possa suportar. Ame a sua família, ame acima de tudo a Deus, que é o seu Pai fiel e que vai estar com você em todos os processos. Deus abençoe vocês. Amém. Foi um prazer, minha amiga. Muito obrigada. Amém. O programa de hoje está chegando ao fim. Foi maravilhoso contar mais uma história tão linda e de tanta superação. Que você se sinta inspirada a prosseguir confiando. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.